Fala galera, se vocês estão interessados em sair um pouco da zona de conforto de vocês e aprender alguma coisa que realmente pode te ajudar a crescer na sua carreira, vem comigo que essa é a segunda aula de um curso de Excel básico que eu estou preparando para que vocês consigam saber qual que é o essencial do Excel. O Excel ele tem muitas fórmulas, não sei, deve ter umas 1000 fórmulas, só que o que você vai realmente utilizar no seu dia a dia não vai passar de 20. Então, qual que é a ideia aqui? Assim como no Karatê, eu sou faixa preta em Karatê, então eu posso falar isso com propriedade, a diferença entre um faixa branca e um faixa preta não é só a quantidade de golpes que ele sabe dar, mas sim qual que é a potência, qual que é a força, qual que é a estratégia que a gente consegue usar esses golpes. Então, 80, 90% dos golpes que você usa num campeonato, numa faixa preta, vai ser o mesmo soco, o mesmo chute que você aprendeu lá quando você é faixa branca também. Então, essa é a ideia aqui também do canal. Eu consegui passar para vocês o que realmente é essencial para o Excel. Não vou ensinar todas as fórmulas, tem muitas fórmulas, você não precisa delas para realmente gerar resultado no seu dia a dia. Então a ideia aqui é eu passar para vocês quais são essas fórmulas essenciais. Essa é a segunda aula. Se você está interessado em realmente me acompanhar nesses vídeos que eu vou postar nas próximas semanas, já para agora o vídeo, já se inscreve no canal do YouTube, já me acompanha lá no Instagram, que assim toda semana você vai estar recebendo notificação das próximas aulas e em pouco tempo, se você assistir ali na hora do almoço, praticar um pouquinho ou depois do horário, você vai conseguir, em pouco tempo aí absorver um conhecimento bacana. Beleza? Vamos então para a segunda aula? Aqui eu estou já com o arquivo que eu deixei disponível para vocês aqui para baixar. Esse é o arquivo que vai trilhar a gente em todas as aulas, que eu vou postar. Então ele tem são várias abas, são 12 abas numeradas, mais uma última que vai ser um emaranhado de tudo que a gente aprendeu. E hoje a gente vai falar aqui da aba 3, que é um princípio de fórmulas. Então vamos falar um pouco sobre fórmulas. Assim como eu comentei nas últimas aulas, uma planilha de Excel ela é formada por várias células. E nessa célula você pode colocar informações como texto, como números e também inserir fórmulas que vão interagir com os comandos que você der e vai gerar o resultado que você espera. Então começando justamente pelas primeiras fórmulas, as fórmulas mais básicas, a gente vai falar sobre adição, subtração, divisão e multiplicação. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai inserir essas primeiras fórmulas na prática. Aqui eu coloquei do lado direito algumas células pintadas em amarelo, que é onde eu quero que vocês insiram a fórmula que a gente está conversando aqui. Então, como eu comentei, essas 4 primeiras operações, essas operações básicas, ela tem uns símbolos um pouco diferente do que a gente está acostumado quando a gente fazia na mão, no caderno, A fórmula de mais e de menos é justamente igual, o mais e o menos. Então, se eu quiser inserir essa fórmula, por exemplo, de 5 mais 8, como que eu faço? Eu clico na célula onde eu quero inserir essa fórmula, eu aperto no teclado o sinal de igual e vou escrever normal como eu quero minha sentença, 5 mais 8. Diretão, aperto Enter. Então já vai aparecer qual que é o resultado. Assim vale também se eu quiser escrever uma forma de menos, Então, fazer essa conta aqui que a gente está dando como exemplo. 5 menos 1. Dá o Enter, traz o resultado de 4. Agora, na multiplicação e na divisão, como eu comentei, são símbolos um pouco diferentes. Geralmente, a multiplicação a gente usa o X, mas aqui no caso do Excel, o comando de multiplicação é o asterisco. Se você tem um teclado numérico no seu notebook ou no seu computador, no seu teclado, geralmente já na parte do numérico ali do lado direito, ele vai ter todos esses símbolos ali perto, justamente para você usar como se fosse uma calculadora, Fica fácil de digitar. Então, no caso da multiplicação, se a gente for fazer essa conta de 7 vezes 9, como ficaria então? Igual 7 vezes 9, então 7 asterisco 9, Enter, ele vai dar o resultado 63. E por fim, a divisão seria um exemplo aqui de 25 por 3, a gente usa a barra nesse sentido aqui, Então, essa barra geralmente ou vai estar no teclado numérico, ou você pode procurar ela também no teclado, onde estiver posicionado, geralmente vai estar perto da seta, perto das setinhas ali. Então, como que a gente inseriria isso aqui? Igual 25 dividido por 3 dá 8,3333. Então, essas são as primeiras funções básicas. Então, vamos dar um passo a mais.
E no caso, quando a gente quer escrever algumas funções, né? A gente quer aumentar a nossa conta. Eu não quero ficar fazendo continhas separadas, eu quero colocar dentro da mesma célula uma forma maior, né? Para economizar célula e ganhar tempo. Nesse caso, começando, por exemplo, esse primeiro exemplo que é 5 mais 8 dividido por 3, o que a gente tem que prestar atenção aqui? A mesma regra do Excel vale a mesma regra que a gente aprendeu lá na escola. A gente tem algumas sequências de fórmulas dentro da própria célula. Então, sempre as fórmulas são de divisão e multiplicação são feitas primeiro, depois feito a de adição e subtração. Então, nesse primeiro exemplo, se eu colocar igual 5 mais 8 dividido por 3, ele vai estar dividindo somente ao número 8 por 3 primeiro, depois ele vai somar o 5, que no caso dá 7,6666. Então, se eu colocar aqui 8 dividido por 3, daria 2,6666. Depois ele somou 5 e chegou no 7. Vamos elaborar um pouquinho mais. Não sei se vocês lembram também, nas regras que a gente tinha lá na escola, quando você separava em parênteses, as contas que estavam dentro do parênteses primeiro são resolvidas, depois os demais. Então, no caso, eu escrevi praticamente a mesma fórmula, só que eu coloquei parênteses para ver o que acontecia. Então, se a gente escrever aqui, ó, igual, abre parênteses, 5 mais 8, fecha parênteses, dividido por 3, que resultado que ele vai dar? 4,333. Por quê? O que ele fez? Ele resolveu essa conta aqui primeiro, do 5 mais 8, que no caso dá 13, e dividiu 13 por 3. Vamos conferir? Então, 5 mais 8, 13. Aí se eu colocar aqui, ó, igual 13 dividido por 3, chegou nos 4,333. Então, saber qual que é a sentença que você quer escrever da fórmula, é muito importante você colocar a simbologia correta no lugar correto, né? O que você quer resolver primeiro ou resolver depois. E um último exemplo que eu coloquei aqui também, se a gente fizer agora essa fórmula desse jeito aqui, ó, igual, abre parênteses, 5 mais 8, fecha parênteses, dividido por 3 menos 1, fecha parênteses. E o resultado que vai estar aqui? Primeiro ele vai resolver o 5 mais 8, que vai ser 13, e depois ele vai resolver o 3 menos 1, que vai dar 2. Então eu vou dividir 13 por 2, que vai dar 6,5, certo? Então isso é bem importante você lembrar dessas regras, né, da matemática básica aí, para você poder escrever da mesma forma aqui dentro das células, tá bom? E por fim, o que é interessante para a gente fechar esse pacote agora de inserir fórmulas, né? A gente começar a dar esse start. Não só eu posso colocar números dentro da minha fórmula, que ele vai ficar sempre constante, né? Sempre vai ter aquele número, como eu posso dentro da minha fórmula colocar como referência outras células. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Nessa primeira célula eu vou colocar uma conta que eu precisava fazer de 5 mais 8 dividido por 3, vou colocar igual 15 mais 9 dividido por 3, 18. E nessa última, o que eu quero fazer? Eu quero somar esses dois resultados. Então, ao invés de eu colocar igual 7,6666 mais 18, vai dar 25,66, eu vou simplesmente colocar um igual, aí eu vou vir com o mouse, com o botão esquerdo, selecionar a célula que eu quero como referência, vou clicar no mais, e com o mouse de novo, vou posicionar em cima da célula, a segunda célula que eu quero como referência, vou dar um Enter. Então ele fez a mesma conta que eu fiz, só que agora ele tem essas duas células como referência. E que isso é interessante, que você começa a automatizar a sua tabela, a sua planilha. Então imagina que isso aqui é um preço, né? É o valor de compra de algum produto. E no outro dia ele foi lá e aumentou de 7,666, aumentou para 8. Na hora que eu clicar aqui e der Enter, colocar 8 e der Enter, ele vai automaticamente já alterar o valor de baixo. Então você começa a deixar a sua planilha um pouco mais interativa. Tudo bem? Então, ó, rapidinho, hoje a gente já deu uma introdução sobre como começar a introduzir fórmulas no Excel. A ideia é a gente ir bem devagar mesmo. E você ir em 5, 10 minutinhos por dia vai aprendendo uma coisa nova, vai evoluindo com a gente.
tá bom? Abraço, esquece de me seguir no YouTube e no Instagram, que toda semana vai ter vídeo novo. Ok? Fechou?